nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Peixe se contamina com esse mercúrio, você ingere o peixe, você contamina com esse mercúrio tem uma ação tóxica no seu corpo, e a vitamina D tem uma ação de detox. Ela é capaz de quelar esse mercúrio, por exemplo, e eliminá-lo na urina. Então, tem sim, tem uma ação. A próxima pergunta é de Rondonópolis, Mato Grosso. A capacidade de produzir vitamina D3 permanece por toda a vida? Não, não permanece, não. Isso é o que eu estava dizendo. Ela depende da idade. Um cara de 20 anos, um indivíduo de 20 anos, um de 70, o de 70 produz 4 vezes menos. Ele vai ter que ficar 4 vezes mais tempo no sol, se ele depender só do sol, para obter a mesma vitamina que um de 20. A boa notícia que nós temos hoje é que existe suplementação. Aí você pode procurar alimentos, mas alimentos, o único alimento realmente tem vitamina D é o óleo de fígado do bacalhau. A natureza é muito sábia, Deus fez muito bem feito. Nos países nórdicos, por exemplo, durante o inverno, não tem produção de vitamina D, zero. Mas, por outro lado, a natureza dá para eles o quê? É o período do salmão. O salmão também é rico em vitamina D. É a hora que o salmão vai desovar, etc. Então, é quando eles pescam o salmão. Então, uma coisa contrabalança a outra. Salmão é o peixe que mais tem vitamina D, tá? De todos. E o óleo de fígado de bacalhau é de todos os alimentos possíveis e imaginários. Se você toma uma colher de chá de óleo de fígado de bacalhau fermentado por dia, você vai estar suprido de vitamina D por resto da vida. Quer dizer, tem que tomar todo dia. Quando você para de ingerir a vitamina D, como ela é lipossolúvel, ela fica armazenada há muito tempo. Então, como eu estava dizendo, um indivíduo da raça negra, que mora no Rio de Janeiro, que nasceu lá e vive lá e toma sol e vai na praia, e muda para Montreal, no Canadá, ele vai levar uns 5, 6, 10 anos, às vezes, para começar a ficar doente. Porque ele leva com ele uma reserva de vitamina D, por ser lipossolúvel. Mas uma hora vai acabar. E ele vai ter um problema. Geralmente aparece, se for do sexo masculino, ele aparece com câncer de próstata, um câncer de colo, um câncer de reto. A mulher está muito relacionada com câncer de mama. Então, a incidência de deficiência de vitamina D em pacientes com câncer de mama é um absurdo. Inclusive, o Dr. Mercola, que tem o maior site médico do mundo, ele tem uma frase que ele diz assim: um dia o médico será processado se ele está atendendo um paciente com câncer e ele não determinou os níveis de vitamina D desse paciente. Porque praticamente 100% dos pacientes com câncer têm deficiência de vitamina D. Tá bom? E a vitamina D tem uma ação antiproliferativa. Ela não deixa o tumor crescer e ela reduz metástases. Isso não sou eu falando, não, tá? O Dr. Garland, são 2 Garland, eu não sei se eles são irmão ou pai e filho, da Universidade de San Diego. Você entra na internet, você procura lá que você vai ver no PubMed, GARLAND, eles fazem trabalhos, eles mostram que se você tratar uma paciente, colocar os níveis dela otimizados, ela reduz em 87% a incidência de câncer de mama, por exemplo. Ok, queremos agradecer e informar aqui que temos público Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Japão, Inglaterra, Argentina, México, Irlanda, Coreia do Sul e Alemanha. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E a Jane Camolese, de Londrina, está mandando um abraço para o Dr. Lair, e nós também mandamos um abraço aqui para a Jane, que ela é fã do Dr. Lair. Mas a pergunta agora vem de Foz do Iguaçu, Dr. Lair, do Marcelo. Vitamina D3 ajuda a prevenir osteoporose? Ajuda a prevenir osteoporose. É assim, ó. Se você é criança e falta a vitamina D3, você tem raquitismo. Infelizmente, você cresceu com as pernas tortas igual a do Garrincha, não vai desentortar. Tá bom? Isso é raquitismo. Se você não teve durante a infância deficiência, mas se você vem a ter isso quando adulto, se você está um adulto jovem e começa a ter deficiência de vitamina D,
você tem uma doença chamada osteomalácia, que hoje é muito comum. Se você falar que quando você aperta um osso ele dói, se você reclama que a sua dor é lá dentro do osso, é profunda, se o médico toca aqui no seu externo e você sente dor, tudo indica que você está tendo uma doença chamada osteomalácia, com inflamação do periósteo que reveste o osso. Você vai medir a vitamina D, ela está baixíssima. Se você não trata essa osteomalácia, ela vai evoluir para osteopenia e ela vai evoluir para osteoporose. Uma vez você com osteoporose, se você normalizar a vitamina D, você pode regredir. Hoje tem estudos mostrando pacientes com osteoporose, que a gente faz o diagnóstico de osteoporose pela densitometria óssea, pelo chamado T-score, o placar T de tatu, onde diz assim, se você compara, o computador tem um algoritmo, onde ele compara a sua densidade óssea com a do indivíduo de 25 anos. E se você tem uma diminuição de até um desvio padrão, você é normal. Se você tem um desvio padrão de 1 a 2,5, menos do que um indivíduo de 25 anos, você tem osteopenia. E se você tem mais de 2,5 de desvio padrão, comparado com o indivíduo de 25 anos, o seu T-score é mais de menos 2,5, você tem osteoporose. E essa osteoporose pode regredir se você fizer uso. E aquelas dores da osteoporose, que eram antigamente as dores da osteomalácia, não tratada, elas também desaparecem. As dores musculares somem, porque a deficiência de vitamina D é confundido com artrite, porque dói as articulações, a pessoa pensa que tem artrite, dói o osso, viu? Dói o músculo, dores musculares que a pessoa não consegue dormir, etc. Então, que se acentuam na palpação, também, que às vezes é diagnosticado como fibromialgia, e a paciente vai tomar anti-inflamatório, não há necessidade, e os anti-inflamatórios têm os seus efeitos colaterais, é só você ler a bula. Antes de você tomar um remédio, você tem que ler a bula, porque, por lei, é obrigado a colocar na bula os efeitos colaterais dos remédios. O seu médico fala, não lê a bula, não, que é bobagem. Eu digo, não, pelo amor de Deus, leia a bula. Porque se você lê a bula com cuidado, muitas vezes você não vai tomar aquele remédio. Bom, e com os remédios vão se juntando, porque aí vem um efeito colateral, você vai tomar um remédio para acabar aquele efeito colateral, aquele vai dar outro, aquele vai dar outro, aquele vai dar outro. De repente você está tomando 5, 6, 7 remédios, e na realidade nenhum deles está fazendo efeito, você só está tratando o efeito colateral do outro. Tá bom? E às vezes você tem deficiência de vitamina D. Você dá trata a deficiência da vitamina D, tudo isso melhora. Você tem esclerose múltipla. Paciente, para tratar com esclerose múltipla, tem que medir os níveis de 25-hidroxi-D, porque só a melhora, só a normalização, até 50, 60 nanogramas por ml, às vezes é o suficiente para curar a esclerose múltipla. Às vezes é o suficiente. Queremos agradecer a nossa grande audiência e, mais uma vez, informar que a Nutrigênese é a patrocinadora oficial dos Hangouts aqui do Dr. Lair Ribeiro. Acesse o site www.nutrigenes.com.br e você tem uma promoção no site, inclusive nos produtos da vitamina D. Temos 2 perguntas aqui. Agora está vindo uma série de perguntas, Dr. Lair, sobre essa questão aí da osteoporose e dores musculares. A Ildete, do Rio de Janeiro, e a Rosa Maria, de Porto Alegre, fazem as mesmas perguntas. Eu vou ler aqui para o senhor. A Ildete, gostaria que fosse explicada a ação da vitamina D3 na fibromialgia e demais doenças autoimunes. E já a Rosa Maria faz um complemento dessa pergunta, né, em relação à fibromialgia e à vitamina D3. Ela diz que sempre já ouviu o senhor falar sobre a relação da vitamina D3 com magnésio, cálcio e K2. Se seria ideal tomar esse quarteto. Existem coisas chamadas cofatores. O que são cofatores? São outras substâncias que jogam no mesmo time. Então, por exemplo, se eu faço uso de cálcio sozinho, eu tomo suplementação de cálcio. O cálcio não tem inteligência de ir para o osso ou ir para o dente. Você toma o cálcio, ele pode ir para a válvula do coração, ele pode ir para a coronária, ele pode ir para a carótida, ele pode ir para a aorta, fazer um aneurisma. Ele não tem uma inteligência que ele vai para o osso.
A vitamina K2 é a vitamina que fala com o cálcio assim, vem cá, ó, seu lugar é no osso e no dente, vamos para lá. Então, se eu tomo cálcio e tomo vitamina K2, o cálcio vai saber para onde ele está indo. Agora, se eu tomar cálcio e K2 e não tomar vitamina D3, o cálcio muitas vezes não é absorvido. Porque quem absorve o cálcio e quem diminui a excreção do cálcio é a vitamina D3. Então, a vitamina D3 faz chegar mais cálcio no sangue e faz vazar menos cálcio na urina. Então, isso aí eles vão trabalhando, é como se fosse uma orquestra, entendeu? E quem segura lá, ajuda a segurar no osso? O magnésio. Então, o magnésio está no osso. Grande parte do nosso magnésio está no osso. E o magnésio, a função dele é ajudar a segurar o cálcio no osso. À medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo essa reserva de magnésio. Todas as vezes que você sua, então você correu, você fez uma maratona, você fez uma sauna, você suou, você perde o magnésio. Se você é jovem, você tem reserva de magnésio no osso. Mas se você não é jovem mais, já passou dos 50, 60, 70, você não tem mais essa reserva de magnésio. Você perde o magnésio do seu sangue, né, momentaneamente, você não tem a reserva para repor, o seu coração precisa de magnésio para trabalhar, e como não aparece, você tem uma arritmia e morre. De vez em quando você vem falar de uma pessoa que estava fazendo sauna, saudável, e de repente morreu. Um indivíduo que estava numa corrida, de uma maratona, num dia ensolarado, morreu. Por quê? Morreu por uma arritmia cardíaca, por deficiência de estoque de magnésio. Tá bom? Então, o magnésio, a K2, o cálcio, a D3, eles trabalham em uníssono. Eles fazem parte, são instrumentos que vão tocar a mesma música dentro da orquestra. Cada um tem o seu afinamento diferente. Então, um potencializa o outro, sim. Tá? A vitamina K2, por exemplo, durante 70 anos, a gente não sabia que ela existia. O médico, nós estudamos na faculdade, vitamina K. E olhem lá, e achamos que tem a ver com a coagulação, que a K1 tem. Mas só para a curiosidade de vocês, existem 23 vitaminas K, 23 vitâmeros, que a gente chama. Por exemplo, B1, B2, B5, B9, B12, B15, B17, isso são vitâmeros da vitamina B. Então, existem 23 vitâmeros da vitamina K. Desses 23 vitâmeros, o mais importante é o K2, que a maioria não conhece, porque isso só em 2007, esses 70 anos de mistério, foi desvendado. Bom? Ok, quero dar mais um recadinho para você que está gostando aqui desse hangout, dessa palestra. Acesse www.academialairribeiro.com.br. Lá você vai encontrar todo o acervo do nosso palestrante aqui, todas as informações. academialairribeiro.com.br, está lá para você acessar, para você assinar, e todo o acervo do Dr. Lair Ribeiro está à sua disposição, inclusive aulas completas no caso da vitamina D3. O Arthur Carvalho, ele é enfermeiro, o Arthur é de Cuiabá, no Mato Grosso. O uso do sabonete, shampoo ou detergente interferem na produção da vitamina D, doutor? No momento que você produziu, sim. Então, vamos supor, você vai para a praia. Tá? Chega lá, você fica lá, toma os seus 10, 20 minutos de sol, fabrica, sei lá, 8, 10 mil unidades de vitamina D, depende da sua idade, etc. Só que você fabrica ela na pele. Ela leva um certo tempo para ser absorvida, para ir para o fígado, para ir para o rim, para espalhar pelo sangue. Então, se você volta para casa e você toma um banho antes de almoçar e você ensaboa o corpo todo, como o sabão é lipossolúvel e a vitamina D é lipossolúvel, você pode praticamente eliminar quase tudo aquilo que você está produzindo na pele para ir embora. Então, eu recomendo às pessoas o seguinte: você pode até tomar banho antes de almoçar, mas não use sabonete se você quer preservar aquela vitamina D que você acabou de fabricar lá com o sol. Tá bom? É isso aí. Tem uma pergunta interessante aqui, assim como tem um melhor horário, né, doutor, aí para poder ficar ao sol e produzir vitamina D, o Marcelo, do Maranhão, São João dos Patos, Marcelo.
qual o melhor horário para suplementar a vitamina D3? E ele pergunta se tem algum alimento ou suplemento que dificulta a absorção da mesma. O melhor horário para você tomar a vitamina D3 é depois das refeições. Por quê? A vitamina D3 é lipossolúvel. Então, ela precisa da bile para ajudar na emulsificação para ela ser absorvida. E a bile é excretada principalmente após as refeições. Então, tem gente que toma, por exemplo, em jejum, e diz assim, ó, eu estou tomando a vitamina D, mas ela não está aumentando o meu sangue. Aí eu oriento, ó, muda o horário. Passa para tomar depois do almoço para você ver. Aí, só a mudança do horário faz a diferença, entendeu? Agora, se você não tem vesícula, se você sofreu uma colicistectomia, aí o problema é diferente. Aí é um problema mais sério, porque você vai ter que tomar bile artificial, chama oxbile. E a bile do boi, ela é bioidêntica à bile humana. Então, o indivíduo que tem a vesícula retirada, ele tem uns prejuízos. Quando você tira um órgão, nada é de graça. Você tirou o apêndice, tem um problema. Você tirou a amígdala, tem outro problema. Então, você tirou a vesícula, você vai ter consequências disso, tá? E uma das consequências é que você tem dificuldade em absorver vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, o ADEC da vida, que todas as quatro são lipossolúveis e elas precisam de uma emulsificação do processo digestório para que ela seja absorvida. Então, se você não tem a bile, é complicado. Bom? Doutor Lair, a próxima pergunta é lá da sua terra, de Minas Gerais, vem de Montes Claros, o senhor William de Souza. Sim. O melanoma vem aumentando ou diminuindo no mundo, doutor Lair? O melanoma vem aumentando e muito. Engraçado, William, olha só, ele vem aumentando e muito. Tá? Ele aumentou 1.800% nos últimos 30 anos. Ele só vem aumentando. E as pessoas cada vez tomam menos sol. Se você comparar o que você toma de sol com o que o seu avô tomava, você vai ver que é brutal. O seu carro está parado na garagem, você entra no carro, dirige, vai onde você quer, volta dentro do carro, entendeu? Você não tem negócio de sol. O seu avô, o seu bisavô trabalhava no ar livre. Então, ele também não tinha filtro solar, não. Então, olha que interessante. Com o advento do filtro solar, eu não estou dizendo que é causal, é uma correlação. Vou te dar um exemplo. O lugar onde mais se tem melanoma no mundo é numa região, num estado da Austrália chamada Queensland, a terra da rainha. O lugar onde mais se usa filtro solar no mundo era um lugar na Austrália chamado Queensland. E tem estudos mostrando que cada vez que foi introduzido um novo ingrediente para o filtro solar, aumentou o melanoma. Então, existem inúmeros estudos nessa área, mostrando que talvez existam algumas coisas nos filtros solares que não deveriam ser colocadas lá. E de vez em quando eles retiram um. Tá? Esse 4-MBC que eu falei, ele metilbesilideno cânfora, 4-MBC. Metilbesilideno cânfora. Ele não existe no Japão, não existe na Europa, ele é permitido no Brasil. Então, tem inúmeras publicações mostrando que ele tem uma ação de estrogenicidade. O que quer dizer isso? Ele entra no seu corpo e funciona, ele é absorvido e funciona como hormônio feminino. Então, você cuidado para você não exagerar no filtro solar, porque os ingredientes que estão lá, que são números, você vai numa farmácia e amplia, porque não dá para você ler a olho nu. É tão pequenininho os ingredientes, tanto ingrediente junto, num espaço tão pequeno que não dá para você ler. Você precisa de uma lente de aumento para você ver se ele está lá. E muitas vezes você vai encontrar ele lá, o 4-MBC. Para você que deseja mais informações, também acesse o site do Dr. Lair Ribeiro, lairribeiro.com.br. Lá você vai encontrar todos os livros do Dr. Lair, lá você vai encontrar também os DVDs, lá tem um telefone para você entrar em contato com o escritório do Dr. Lair Ribeiro, lairribeiro.com.br. Estamos chegando aqui nos nossos últimos 20 minutos e as perguntas não param. A Sandra Regina faz uma pergunta interessante, ela é de Blumenau, Sandra Regina de Blumenau.
Doutor, como se proteger das manchas de pele, se não com protetor solar? Eu tenho manchas nos braços, no colo, do sol, que eu pego todo dia. E como que eu posso me proteger? Primeiro, se você está indo para o sol, você tem que ter o protetor solar. O que você não pode é estar usando protetor solar debaixo da maquiagem e estar dirigindo o carro e estar indo para o seu trabalho. Isso aí não faz sentido. Você usar um filtro solar por baixo da maquiagem e você não está indo para o sol. Você está indo trabalhar. Tá? A maioria das manchas, ela tem um componente hormonal. Geralmente é uma predominância estrogênica. Você tem que ir no seu ginecologista, no seu endocrinologista e ver o que está acontecendo com os seus hormônios. Porque quando você tem uma predominância estrogênica, mesmo que você vá lá e retire a mancha, ela volta. Porque o problema é hormonal. Você há de convir que tem gente que toma sol e não tem mancha. Nenhuma. E tomou sol a vida inteira. E tem gente que só de tomar tem mancha. Então você tem que ver a parte endócrina, a parte conversar com o endocrinologista sobre isso e ver o que você está tendo que se chama predominância estrogênica, que é uma doença do século XXI. O Dr. John Lee descobriu, um americano, ginecologista obstetra, descobriu essa doença do século XXI, que é a predominância estrogênica, onde a mulher está estressada. Qual a mulher que não está estressada hoje? Porque a mulher hoje ela assumiu o lugar de trabalho tanto quanto o homem, só que ela ainda tem as responsabilidades do lar. Se o jantar não sair, o problema é dela. Se o dever de casa da criança não ficar pronto, a responsabilidade é dela. Quer dizer, ela continuou com a responsabilidade do lar, então ela tem dupla tarefa agora para fazer, e ela está estressada. E esse estresse produz cortisol. E o cortisol é muito parente da progesterona. Ele usa o mesmo transportador, tá? Que é o Corticosteroid Binding Globulin, CBG. O receptor é parecido. Então, a mulher que está com cortisol alto, ela está com progesterona baixa. E a mulher com progesterona baixa, ela tem uma doença chamada predominância estrogênica, onde o estrogênio predomina sobre... E como o estrogênio tem uma ação lipogênica, ele aumenta a produção de gordura e com todas as suas consequências. Tá bom? Doutor, aí o Rony Peter. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.